Boa noite, amados. Graça e paz! Que saudade de dar um graça e paz desse na casa do Senhor. Tivemos aí esse mês de fevereiro de férias, né? Tiramos aí um mês de descanso, onde pudemos refletir, meditar, preparar algumas mensagens. Nós fomos trabalhando, conversando um pouco com o Senhor, e Deus foi nos dando um direcionamento. Eu acredito que na próxima semana eu vou começar uma série de mensagens sobre aquilo que o Senhor tem feito arder no meu coração desde sempre. Eu sempre gostei desse tema, sempre gostei dessa palavra. Não trouxe hoje essa palavra, até porque não senti que de começar hoje, mas o Senhor sempre ardeu e arde uma palavra chamada honra. Então nós vamos, a partir da próxima semana, vocês vão, quem tiver com saudade vai ser bom, quem tiver vai falar, meu Deus, de novo esse pastor. Nós vamos ter um tempinho aí, trazendo uma palavra, dar um descanso para aqueles que me ajudaram. Quero desde já agradecer à igreja, mas agradecer em especial o pastor Pedro, que esse período que eu estive fora aí, sempre esteve aí, pastor Tadeu, sempre, eu estou em casa, mas eu estou vendo as câmeras o tempo todo da igreja, em todos os cultos, e sempre ali assistindo. E quero agradecer em particular, em especial, ao meu amigo Alan, a esse jovem que nós temos visto crescer, esse jovem que a gente tem visto amadurecer, e eu quero profetizar desde já que um pouco dessa palavra que eu vou trazer nessa noite vai se cumprir na tua vida. Porque nessa noite nós vamos falar para cada um de nós que quando somos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor vai nos colocar. E eu quero profetizar isso na tua vida em especial, Alan, que durante esse tempo você tem me ajudado, tem servido ao Senhor com suas forças, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com aquilo que Deus tem te dado. E eu quero profetizar em nome de Jesus que vai se estender de forma poderosa na sua vida, e em nome de Jesus isso vai ser estendido para a igreja, amém? Só estou profetizando aqui em particular porque isso chama-se honra. Amado, quem conhece minha vida, conhece meu ministério, sabe que poucas coisas eu me preocupo a não ser servir e honrar a minha igreja, servir ao meu Deus e servir em particular ao meu pastor, né, com todas as forças que eu tenho, porque eu entendo dessa maneira. Assim, quando eu estou em casa, eu quero servir a minha família da melhor maneira. Assim, quando eu estou no trabalho, eu quero servir no meu trabalho da melhor maneira. E nós precisamos aprender um pouco sobre isso, né? E aí o Senhor vai nos dar, a partir da próxima semana, sobre essa questão de honra, porque tem muita coisa para a gente aprender. E eu quero falar para a igreja, quero falar para você que está em casa, que quando nós temos um entendimento de honra nas nossas vidas, em nome de Jesus, aprenda isso, igreja. Quando nós temos entendimento e cumprimos e colocamos em prática essa questão da honra, todas as coisas na nossa vida torna-se maior, as coisas acontecem de uma maneira mais forte, mais poderosa, porque a honra, ela é consequência, aliás, ela é a causa de muitas bênçãos que nós às vezes não temos porque não cumprimos. E aí eu vou poder depois trazer algumas linhas sobre a questão de honra, honrar a Deus, honrar pai e mãe, honrar sacerdote, honrar o chefe, o patrão, honrar, enfim, muitas coisas que nós não vamos entrar nesse mérito para a gente não atropelar, amém? Até porque a palavra de hoje, o Senhor me deu um pedacinho maior, mas você está com saudade, né? Se não está falando, estava, pastor. Aí nós vamos ouvir um pouquinho mais de mensagem hoje, mas baseado nessa passagem em que nós vamos ler, amém? Abra sua Bíblia em Mateus 25, verso de número 14, glória a Deus. Estou feliz aqui em ver meu amado, meu amigo Mauro, está ali atrás. O Mauro é alguém que estudou comigo,
Nós estudamos juntos desde a 2ª série, eu acho, até a 8ª. Depois tivemos um tempo no ensino médio junto, mas não na mesma turma, mas sempre próximos. E eu fico feliz com a presença do Mauro. Eu quero profetizar, Mauro, grandes coisas, grandes bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amado, hoje eu vim para profetizar. Amado, nós precisamos aprender a ser uma igreja profética, no sentido de não reter aquilo que nós temos em nossos lábios. Não reter, e nós vamos falar sobre isso hoje. Às vezes você fala assim, mas eu tenho pouco isso, eu tenho pouco aquilo. Amado, nós vamos colocar em prática o pouco que nós temos. Aí a Bíblia vai se fazer cumprir. Seja fiel no pouco, sobre muito vos colocarei. Amém? Mateus 25, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque tudo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos na tua casa, Pai. Te louvamos e te bendizemos porque temos aprendido com a tua palavra. A tua palavra nos mostra, Senhor Deus, que tu és um Senhor justo e que nós, como servos, precisamos, Pai, colocar aquilo que nós temos em nossas mãos, mesmo que pareça pouco, em atividade, Senhor Deus, em negociação, em trabalho, Senhor Deus, para que possa abençoar outros, para que possa multiplicar, e quando chegar o tempo de prestarmos conta, Senhor, possamos, em nome de Jesus, ouvirmos do Senhor, assim como essa palavra: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito nos colocarei. Assim, Pai, crendo na tua palavra, na tua promessa, eu quero profetizar que, ainda que alguém ache que tenha pouco ou quase nada, em nome de Jesus, o Senhor multiplicará, abençoará e fará deles, cada um de nós, bênção para abençoar outras pessoas e outras vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Sede fiel no pouco, que sobre o muito vos colocarei. Amados, quando estava preparando, estava ouvindo esse período agora, eu li bastante, eu tive a oportunidade de ler, tive a oportunidade de ouvir muitas mensagens. Depois eu posso te dar aí vários nomes aí para você ouvir, porque quando eu for pregar, eu vou trazer sintetizado de várias pessoas que eu ouvi.
Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou dizer que eu ouvi ninguém, é meu, o Senhor que me inspirou. Amado, não há problema, não há vergonha, não há questão nenhuma em você dizer que ouviu outros pregadores, que você ouviu outras pessoas trazendo mensagem, que você leu. Amado, quando você consegue entender que uma pessoa gastou tempo estudando, lendo, orando, para preparar uma mensagem e depois escrever um livro, e às vezes nós não queremos honrar aquela pessoa que quanto tempo investiu, quantas coisas teve que abrir mão para escrever um livro, e aí às vezes sabe o que a gente faz? Pega o livro e quer xerocar, não consegue nem honrar o autor que gastou, investiu tanto tempo. Em nome de Jesus, isso vai mudar na sua mente, isso vai mudar na sua cabeça. Não tem jeito, tudo que eu falar, eu vou lembrar, porque eu tenho lido muito sobre honra, mano. E aí tudo eu vou associando e a gente vai aprendendo sobre isso. Mas a Bíblia vai nos mostrar aqui que também é uma questão de honra quando nós entendemos que mesmo quando temos pouco ou achamos que temos pouco, precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu para que venhamos honrá-lo. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que esse homem esse Senhor distribuiu. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. E aí a Bíblia nos mostra que quem tinha 5, o que é que fez? Multiplicou e fez mais 5. Por quê? Porque o Senhor sabia da capacidade desse de multiplicar e fazer com que os 5 não fosse perdido, mas multiplicado. Às vezes, o Senhor quer contar contigo para um monte de coisa, mas você fala assim, eu tenho muito pouco. Amado, a Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, que Pedro foi um homem chamado de homem de pouca fé. Pedro foi um homem, vamos ler um pouquinho sobre isso? A Bíblia vai nos mostrar que ele foi chamado homem de pouca fé. Ele foi chamado, aliás, ele viu Jesus andando, e o que ele fez? Se é o Senhor, me faz andar. Ele foi, vem, e ele foi andando sobre as águas, né? Vamos começar as histórias, né? Vamos entrar na história, vamos imaginar, Pedro está lá andando sobre o mar, e de repente, a Bíblia diz que ele se assusta, e de repente Jesus pega, fala, homem de pouca fé. Por quê? Porque ele teve medo. Mas esse mesmo homem de pouca fé, pouco tempo depois a Bíblia nos mostra que ele está diante de uma grande multidão e quando ele prega, quase 3.000 almas se convertem. Por quê? Porque mesmo sendo pouca a sua fé, ele colocou em prática. Não reclame daquilo que o Senhor te deu, mas multiplique, porque o Senhor conta contigo naquilo que Ele te confiou. Sede fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. A Bíblia nos mostra, querido, que quando nós somos fiéis nesse pouco, não importa o quanto o Senhor nos deu, porque ninguém nasce grande. A Bíblia vai nos mostrando vários exemplos. Nós temos vários exemplos no nosso dia a dia. Ou então, vou falar uma coisa muito básica, muito clara. Quando você vê uma árvore muito grande, que está dando sombra, que está dando fruto, você olha para ela e fala assim, mas que árvore enorme. E aí eu te pergunto, ela nasceu grande? Ela já nasceu desse tamanho? Claro que não, ela um dia foi semente. Então, ela foi pequena, cresceu, o Senhor foi dando condições, e ela cresceu, e hoje o que é que essa árvore dá? Te dá fruto. Preste bem atenção, a árvore nenhuma come do seu próprio fruto. A árvore serve para o quê? Para que nós venhamos comer do seu fruto. A árvore nenhuma se protege com as suas próprias sombras, ela vai e protege outros. Ou seja, aquilo que nós temos, ainda que possa parecer pouco, é para que venhamos servir a outros. É para que venhamos colocar em prática e abençoar outros. Eu estava falando aqui de Pedro, chamado homem de pouca fé.
daqui a pouco ele vai e prega para 3.000, ou seja, essa pouca fé ele coloca em prática e abençoa quase 3.000. E a Bíblia ainda diz mais, que no outro discurso já são quase 5.000, ou seja, ele não parou, mesmo com pouca fé, o Senhor pôde usá-lo. E em nome de Jesus eu quero profetizar, não importa o tamanho da sua fé, o Senhor vai te usar. Amém. Porque a Bíblia nos mostra, querido, nos dá esse entendimento e nos revela mais ainda, é melhor dar do que receber. Porque quando nós temos pouco, mais damos, o Senhor mais nos dá, mais conta conosco, mais nos acrescenta para que possamos abençoar. Se você olhar para a tua história, querido, eu não quero que você fique olhando para a história de ninguém, eu quero que você olhe para a tua história. Comece a lembrar de onde você saiu. Eu coloquei aqui, mas eu mesmo vou atropelando meu esboço, e nunca foi diferente, e nem vai ser, porque eu quero te fazer lembrar e te fazer pensar sobre isso. O testemunho que nós damos não é para lembrar aonde nós estamos, a gente pensa errado. Hoje nós estamos numa igreja onde, graças a Deus, temos as cadeiras, temos um piso bonito, mas é para nos lembrar de onde a gente saiu, porque esse estágio que nós estamos hoje não é o último estágio ainda. Aonde o Senhor vai nos colocar é muito mais do que isso, mas aonde eu saí nunca vai mudar. Você consegue entender isso? Que aonde você está hoje no teu trabalho, que aonde você está hoje na sua vida profissional, nas suas finanças, aonde quer que seja, ainda não é o último estágio, mas da onde o Senhor te tirou, sempre vai ser o primeiro estágio. Se nós lembrarmos das coisas que nós fizemos, quantas vezes, outro dia a gente estava aqui brincando aí, pastor Pedro, quando a gente voltou ontem de um churrasco lá dos homens, e aí a gente falou para o Anderson, hoje está bom, né? A gente só pôde trazer essa pouquinha coisa aí, mas quantas vezes nós colocamos cadeira no ombro para descer 6 andares de rampa, porque ainda trancava o elevador para a gente não usar, não o dono do colégio, mas pessoas próximas, para implicar com a gente. Eu brinco, esse ombro aqui, fraquinho, magrinho, ainda era mais magro, agora estou cheinho, mas o magrelo, mas quantas cadeiras a gente pegava e descia o caveirão, que era um carro que a gente tinha, que colocava as caixas de som, essa caixa de som é leve, perto da que a gente tinha, botava no ombro e descia, e fazia o culto, e como se não acabasse o culto da manhã, o culto da noite, quando acabava o culto da noite, tudo de novo, vamos pegar as cadeiras e jogar lá para o 6º andar, ombro de novo e vamos subir. Mas hoje eu posso me lembrar de onde o Senhor me tirou e quero crer e profetizar que aonde nós estamos ainda não é o último estágio, porque o Senhor vai nos levar em lugares maiores. Porque fomos fiel no pouco, muitos começaram e não estão aqui. Muitos começam coisas e não acabam porque acham que, não, eu tenho vergonha. Muitos não querem começar, por exemplo, como soldado, porque já quero começar como tenente, entra como soldado, estuda, vai ser sargento, vai ser oficial, glória a Deus, Deus abençoe, mas começa, se te tem a oportunidade de entrar como soldado, porque as pessoas às vezes não entendem, quem começa como soldado já tem preferência em relação ao civil, então entra como soldado, lá você estuda. Às vezes nós deixamos o orgulho atrapalhar aonde o Senhor quer nos levar. Mas se formos fiéis um pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, comecei como soldado, e eu fui aproveitando as coisas. Sabe por quê? Porque às vezes nós não entramos em portas porque achamos que somos maiores do que as portas que são abertas. E o orgulho nos atrapalha a andar para frente. Eu comecei como soldado, fiquei lá 6 anos, e lá nos 6 anos que eu fiquei, a coisa que eu mais pude fazer, mais pude aprender, foi a honrar na época o meu chefe, que era o coronel. Sabe o que aconteceu? Esse conhecimento me abriu porta para eu trabalhar aqui fora, porque ele mesmo me indicou para um trabalho aqui fora.
Depois, esse trabalho aqui fora me deu conhecimento. Por quê? Porque eu trabalhava com financeiro, eu trabalhava com contas a pagar, trabalhava com contabilidade, trabalhava com área de DP, fazia essa parte toda. Fazia parte de benefícios, vale transporte, ticket de refeição, de plano de saúde. Eu fazia toda essa parte. Sabe o que isso me deu? Conhecimento. E aí um dia surgiu uma prova. E aí a pessoa que trabalhava comigo me inscreveu, preste bem atenção, me inscreveu na prova, botou o nome, botou o e-mail dele, botou os dados dele, só botou meus dados para fazer a prova, mas botou o e-mail dele, pagou a minha prova e falou, você vai fazer. Eu falei, não vou. Ele falou, vai. Falei, então tá bom, em honra do que você está fazendo, eu vou fazer. E quando eu fui fazer a prova, eu fiz a prova. E era o dia do batismo da minha filha. E aí a prova começava às 4 horas, atrasou, começou 4h20. E o batismo era 6. O que eu fiz? Em 1 hora eu fiz a prova. 150 questões. Mas eu tinha conhecimento. Lembra que eu trabalhava com isso? Então, das 150 questões, graças a Deus, eu sempre li rápido, meu raciocínio, glória a Deus, também era bem acelerado. Eu, das 150, eu fiz 80 questões rápido. Aí o que eu fiz? É muito pouco, eu não posso deixar, porque uma errada anulava uma certa. Aí o que eu fiz? Vamos para as outras 70 que faltam. E peguei, falei, e agora? É essa aqui, essa aqui, essa aqui eu já não sei mesmo, essa eu já descarto, não coloco nada. E botei mais umas 40, 50 questões e fui. Em 1h10 eu fiz a prova, coloquei o cartão de resposta e fui embora. Por quê? Porque naquele dia tinha algo muito mais importante do que para mim naquele momento, do que a prova. Era honrar a minha filha e vê-la passando pelas águas, sendo batizada. Mas o Senhor é fiel. E quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Nunca me atrapalhou eu estar trabalhando lá na Barra, eu fazer seminário. Nunca me atrapalhou estar lá na Barra, de eu ir para a igreja. Alguém pode pensar assim, mas sempre foi a mesma coisa. Sempre fui um dos primeiros a chegar, o último a sair. Aliás, eu não era o último tinha que ser meu pastor. Vamos embora, saiu, passou, agora eu posso sair. Ele sabe, porque eu nunca achei nada demais isso. E eu não falo isso por orgulho, eu falo isso por gratidão, porque eu falei uma vez para ele, eu faço porque ele fez um dia, e o que ele plantou, ele colhe através da minha vida, e eu ainda digo para ele que é pouco, porque ele mereceria mais, e em nome de Jesus, eu vejo coisas acontecendo e falo, em nome de Jesus, nós vamos ver coisas maiores acontecendo. E aí um dia, quando passa aquele período ali, nós fomos para o batismo, passou-se 20 dias, 30 dias, sei lá o prazo, porque nem isso eu acompanhava. Me viram um amigo e falou assim, ó, você já viu a relação? Eu falei, que relação? Da prova. Eu falei, que prova? Da prova que você fez? Eu falei, e aí? Olha, foram 50 e tantas mil pessoas que fez só nesse pedaço aqui do centro. E eu fiquei em 721. Porque o Senhor pôde me abençoar. Fui fiel no pouco, o Senhor sobre muito me colocou. E hoje eu tenho um trabalho público, porque o Senhor me abençoou naquilo que eu fui fiel no pouco. Mas por quê? Porque eu não tive problema nenhum em servir ao coronel, e ele viu em mim alguém que fazia diferente dos outros soldados, porque quando os outros soldados saíam de serviço, ia embora. Eu, quando saía de serviço, ia para a seção trabalhar para ele. Quando ele trocou de sessão, ele falou, quero levar o Alexandre comigo. Por quê? Porque ele é o único que quando sai do serviço, e ali eu pude ser honrado tempos depois, ser de fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor vai te colocar, querido. Isso aí não é para te agradar, eu não estou falando palavra de bom ânimo, eu estou te mostrando que Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é chamado homem de pouca fé, né? Mas aonde o Senhor colocou? Assentado entre os grandes, como o Senhor da igreja, como alguém responsável pela igreja, como alguém que viu quantas coisas. Você imagina o que Pedro não viu? Pouco tempo depois a Bíblia diz que ele pregou e pessoas foram convertidas. Você consegue entender que a Bíblia ainda diz mais, que tempos depois ele está andando e a sua sombra curava.
Homem de pouca fé, e que a sua sombra curava, porque ele exercitou a sua fé, o Senhor pôde usá-lo. Use aquilo que você tem. É pouco dinheiro? Use. É pouca unção? Use. Ah, eu tenho pouco conhecimento na palavra? Use. Ah, eu não tenho tempo para pregar para a multidão. Quem foi que falou que você foi chamado para pregar para a multidão? Se eu tivesse preocupado, olha, eu só vou pregar se tiver no mínimo 50 membros da igreja. Qual é a preocupação que eu tenho? É em servir a mim ou servir a Deus? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Eu só tive noção de que eu era responsável pelo culto da quarta-feira no dia que eu fui consagrado a pastor. Porque no dia que eu fui consagrado a pastor, Deus me fez lembrar que eu abri mão do futebol de quarta-feira. E aí ele passou a me fazer responsável por um culto de quarta-feira. Eu abri mão. E não adianta alguém dizer assim, eu gosto muito de futebol. Ninguém, eu não acredito que ninguém gostava de futebol mais do que eu. Eu via futebol de manhã, de tarde à noite. Eu jogava bola todos os dias, de domingo a domingo. E não era um dia, não. Eu fico cansado. Vejo os garotos jogarem bola aí, às vezes, cansei. Eu falei, eu jogava bola de manhã, jogava bola à tarde, jogava bola à noite. E não tinha problema. Segunda-feira ainda jogava de madrugada, que era o horário do futebol do pessoal lá no aterro, dos garçons. E eu posso dizer que eu joguei um pouquinho. Mas não é isso. É porque a gente entende. E aí fala assim, sou muito grata onde o Senhor me dá condição. Quer seja para pregar para 20, para 30, para 50, porque não é essa a minha preocupação. Eu tenho que entender que eu estou com um pouco que eu tenho, estou podendo servir ao Senhor. Sede fiel no pouco, porque nós começamos, lembra, pastor? Começamos evangelizando aí, pastor Pedro, não tinha mais ninguém na igreja para evangelizar. E a gente saía domingo para evangelizar. E hoje nós vemos uma igreja com 200 membros, para a gente é uma alegria. E mais ainda, nós como pastores, nós ainda podemos nos alegrar mais ainda quando vemos pessoas que estão abaixo de nós, em lugares maiores, pregando mais do que a gente, fazendo mais do que a gente, porque isso para nós é orgulho, é alegria. Nenhum pai quer que seu filho seja menor do que ele. Eu quero que a minha filha chegue em lugares muito maiores do que eu. Eu quero que a igreja, cada membro, chegue em lugares muito maiores do que eu. Por isso eu quero profetizar. Por isso que eu profetizei sobre a vida do Alan, em nome de Jesus, que ele vai ser um pregador para a grande multidão. Eu não tenho que estar preocupado. Eu tenho que me alegrar em ver ele pregando para a grande multidão. E em nome de Jesus, eu falei, já cansei de falar isso para o Igor. O Igor não era jovem, era líder do jovem. Eu cansei de falar para o Igor, Igor, a tua mensagem não fica a dever para um monte de outros homens aí famosos, que eu não vou falar aqui nome por questão de ética, mas tem pessoas que são conhecidíssimas e a sua mensagem não fica nada a dever. E hoje quem está na igreja, quem é membro dessa igreja, quem assiste uma palavra do Igor, fala assim, às vezes precisamos de um dicionário, é lógico, mas glória a Deus pela vida daquele jovem. E eu falo para ele, eu me alegro poder ter ajudado um pouquinho, de ter visto o crescimento. Não tenho vaidade nenhuma, não sou o maior espelho. Glória a Deus que ele tem um pastor, um homem de Deus, em que ele e eu podemos nos orgulhar, nos alegrar e nos espelhar. Mas isso é porque ele aprendeu. Eu falo, o Igor, pequenininho, assistia, participava. O pastor Pedro levava ele pequenininho, vamos embora para os jovens. Mas ele tinha 8, 9 anos, ele ia para os jovens, ia para os adolescentes com 8, com 9. Hoje ele foi aprendendo tanto palavra, ele foi aprendendo tanto, que em nome de Jesus, onde o Senhor está o colocando, que não cabe a mim aqui falar, a gente pode falar assim, glória a Deus. Sede fiel no pouco, sobre muito vos colocarei, querido. Sobre muito. A gente crê nisso, essa é a palavra. Estou falando para te agradar, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A gente precisa aprender. É Deus que te promove. É Deus que te promove. Com o pouco que você tem, é Ele que te promove. É Ele que te leva a lugares altos. É Ele, querido, é Ele. A Bíblia nos mostra muito exemplo. Muito exemplo. Tem pessoas que querem sair
Às vezes reclama, pastor Pedro, o senhor não me leva para os lugares. Eu lembro que no começo o pastor chamava todo mundo, vamos comigo. Aí eu falava assim, eu não posso. Ah, não, porque sábado eu tenho um negócio para fazer. Mas o Senhor fala, e pastor, eu posso ir para o senhor? Pode, vamos. E quantos lugares que a gente ia, que a gente brinca, mas que furado. Mas a gente ia. E aonde nós íamos, o Senhor usava o pastor Pedro de maneira poderosa. De maneira poderosa. E eu voltava todo eufórico, todo alegre, falava para a igreja, rapaz, vocês não sabem, o homem de Deus que a gente tem, as pessoas às vezes falam assim, não, mas você está muito empolgado, você é amigo. Eu nem sempre fui amigo do meu pastor. Eu aprendi a ser, quando eu aprendi a honrá-lo. A gente precisa entender, querido, seja fiel no pouco. Aí ia em lugares e falava assim, o pastor falava assim, ninguém quer ir, vamos. E a gente ia para Campo Grande, onde a gente não sabia o caminho, entrava por dentro das favelas errado, e atravessava, passava a olho, sabe aquela coisa do céu, bota assim, cega o entendimento, cega a visão do inimigo, a gente passava por dentro das favelas, não tinha GPS, não tinha nada não. O carrinho do pastor, um carro que na chuva a gente andando e os carros paravam e o passatinho indo embora. Mas a gente foi andando hoje, preste atenção nesse detalhe, hoje, a gente quando às vezes vai em algum lugar, eu queria ir. E o pastor, pela misericórdia e por honra, ele me leva, continua me levando, vamos. Quantos lugares que a gente vai, quantos lugares que a gente caminha junto. Por quê? Porque pôde ser fiel no pouco, sobre o muito o Senhor tem nos colocado. Tem pessoas que querem andar, mas não quer escolher para onde vai. Tem pessoas que querem escolher para onde vai. Eu só vou se for boa. Tem comida? O lugar lá tem ar-condicionado. Mas quantos lugares que nós fomos que não tinha ar-condicionado? Que às vezes não tinha nenhum ventilador direito no lugar. Hoje, nós podemos ver outros convites chegando ao pastor, podemos nos alegrar, ver convites maiores ao Igor. Isso para a gente é alegria, gente. Isso para a gente se torna alegria. Por quê? Porque fomos fiéis no pouco, o Senhor tem colocado sobre o muito. E quando é que a gente vê as coisas acontecendo no muito? Quando você vê isso acontecendo na tua casa, quando você vê isso acontecendo na tua família. Outro dia a gente estava brincando lá em casa, né? Doutora, porque é doutora da alimentação, mas é doutora. Eu falo assim, minha filha é doutora. Por quê? Porque o Senhor pôde honrar. O Senhor te honra, querido. O Senhor quer te honrar mais ainda. A Bíblia vai nos mostrar, não vamos estender muito. Esboço é para nada, só para lembrar. Não é só para lembrar mesmo. Não, está de dentro, mas está para lembrar. A Bíblia vai nos falar de José, por exemplo. José começou como escravo, mas antes de ser escravo, ele era fiel ao seu pai. Eu fico imaginando José aprendendo contabilidade, os irmãos lá fazendo as outras coisas, e de repente ali José aprendendo as coisas. A Bíblia vai nos mostrar que ele vai escravo. E aí, como escravo, ele passa a administrar a casa de Potifar. Ele era escravo, tinha pouca coisa, mas o que ele tinha, ele usava. Passou a administrar a casa de Potifar. Já tinha um luxo maior do que os outros escravos. Passou um tempo, ele foi para a prisão. Mas na prisão ele não era um prisioneiro qualquer, ele era chefe dos prisioneiros. Por quê? Porque o pouco que ele conhecia de administração e tinha pouco conhecimento com aquelas pessoas, ele administrava os prisioneiros. E depois, como se não bastasse, ele usou, ou Deus abençoou para que pudesse, aquele conhecimento que ele tinha, era pouco conhecimento. Por quê? Porque era um copeiro. Era alguém que tinha pouca coisa para dar a ele. Era um escravo também. Agora eu não lembro se era copeiro ou se era um padeiro, agora eu até esqueci. Copeiro mesmo, né? Mas quando ele pega, o que ele faz?
ele pega aquele conhecimento que era pouco. Não era pouco, presta atenção, conhecimento de quem era o copeiro. Mas aquele copeiro lembrou de José. E depois de um tempo, José passou a ser Zafenate Paneia, aquele que administrava todo o Egito. Porque pôde ser fiel no pouco. Se nós formos pegar a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram fiéis no pouco e o Senhor colocou sobre o muito. E quando a gente diz sobre o muito, é o que a Bíblia está dizendo lá para nós em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem aquilo que eu, o Senhor, tenho preparado para vós. Foste fiel no pouco, sobre o muito vos colocarei. Deus é fiel, ainda que não sejamos, Ele é fiel. Ele é fiel, querido. Aonde você está hoje, não é para a sua vergonha, não é para que você se sinta menosprezado, não é para que você se sinta pequeno, mas é para que você se lembre, quando chegar lá na frente, da onde o Senhor te tirou. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que nada mais de sufoco, de luta vai continuar, porque vai chegar o tempo da vitória, vai chegar o tempo da bênção, vai chegar o tempo da cura, vai chegar o tempo do milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seu testemunho vai servir para isso, para que as pessoas se lembrem da onde o Senhor te tirou. Vamos ficar de pé, querido. Ah, mas eu tenho muito pouca unção. Eu oro e às vezes eu não vejo o milagre acontecendo. Fico pensando, você acha que esses homens que a gente ouve história, ou que a gente vê, um Billy Graham da vida, você acha que ele começou pregando para a multidão? Você acha que Billy Graham começou botando a mão em pessoas sendo curadas de montão? Tenho certeza que não. Mas ele insistia, ele estendia a mão, não viu o milagre, ele continuava orando, continuava crendo. E a Bíblia nos mostra, nos faz entender que isso acontece com várias outras pessoas. Mas quando somos fiéis no pouco, o Senhor sobre muito nos coloca. E hoje, quando alguém pergunta quem foi Billy Graham, quem foi do nosso período, do nosso contemporâneo, quem foi o maior avivalista, quem foi o maior pregador, poucos não vão se lembrar de Billy Graham. Mas Billy Graham começou como uma criança, que ouviu uma história de John Wesley. Dobrou o seu joelho onde John Wesley orava. E quando ele dobrava o joelho, ele falava: Senhor, me usa, eu sou tão pequeno. E o Senhor não despreza a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. A tua oração pode muito em seus efeitos. Alguém hoje pode olhar para você e não dar nada. Alguém hoje pode olhar para você e falar assim: mas você mesmo não sabe onde o Senhor vai te levar. Você mesmo não sabe onde o Senhor vai te colocar. Um dia, eu nunca esqueço, nós estávamos ali no colégio e veio uma palavra profética para o pastor Pedro, que o Senhor iria colocá-los assentados entre os grandes. E o Senhor já tem cumprido isso, mas eu creio que muito mais vai acontecer, em nome de Jesus. E muito mais vai acontecer na vida do Igor, porque essa é a maior alegria, eu tenho certeza, no coração do pastor Pedro. O ministério do pastor Pedro é formar líderes. E qual vai ser a maior alegria dele do que saber que ele formou aquele que ele mais queria formar, que era o seu próprio filho? Às vezes as pessoas, eu já vi gente na internet, eu até comentei isso no jantar que a gente teve de aniversário aí. Eu fiquei cansado e eu cansei de pular pessoas que vão para a internet só para criticar.
Capaz de alguém ouvir uma mensagem e falar assim, esse cara aí fala besteira, falou um monte de coisa, falou errado, falou isso, falou aquilo. Ao invés das pessoas estarem preocupadas em valorizar alguma coisa, as pessoas só querem criticar. E o que é pior, nós como cristãos é que estamos dando ouvido a essas pessoas. Sites de pessoas criticando, metendo malho, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. E nós temos perdido o tempo e esquecido de usar o pouco que nós temos para pregar o evangelho, ao invés de estar preocupado com o que estão falando por aí. Temos que nos preocupar em pregar o evangelho. É por isso que nós temos pouco tempo, porque o pouco tempo que temos usamos de maneira errada. Precisamos usar de maneira correta. É pouco tempo que você tem, não deixe de fazer nada para o Senhor pelo pouco tempo. Trabalho nunca foi impedimento. Nunca foi impedimento. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que o pastor 11 e pouca da noite me ligava e falava assim, estou passando aí. Ele não perguntava se eu queria, se eu podia, porque ele sabia que podia contar comigo. Ele me ligava, estou passando aí. E no dia seguinte eu tinha trabalho. E 2, 3, 4 horas da manhã a gente saía, voltava de onde a gente estava, numa batalha espiritual, num lugar, ele me deixava em casa, eu ia dormir, dia seguinte acordava como se nada tivesse acontecido bem, ia trabalhar, porque o Senhor nos ajudou. Não era na minha força, era na força do Senhor que a gente ia. Isso nunca foi impeditivo para a gente fazer a obra. Então não dê desculpa que você tem pouco tempo, não dê desculpa que você tem pouco dinheiro, não dê desculpa que você tem filhos, porque pastor tinha filho, eu tenho filho. Ele, o pastor tem, eu tenho, né? Glória a Deus, já tínhamos. E nunca foi impedimento, casamento nunca foi impedimento, trabalho nunca foi impedimento. Talvez vai te impedir de certos horários, porque você não pode deixar de cumprir o teu horário no trabalho. Você tem que honrar. Eu gosto de trabalhar com negócios, mas todo mundo sabe que no meu horário de expediente bancário eu não trato negócios de fora. Por quê? Porque eu tenho que honrar aquilo que eu estou trabalhando. Quem paga meu salário, eu tenho que honrar. Então naquele horário ninguém me procura. Mas quando passa, eles já sabem, me mandam uma mensagem, a gente já pode conversar. Honre o seu trabalho, honre o seu patrão. Honre. Ah, mas ele não é bom, a Bíblia não manda honrar quem é bom, não, manda honrar quem está acima. Honre. Nas próximas semanas nós vamos aprender a você não abrir boca para falar mal de pastor, para não abrir boca para não falar mal do teu chefe. É difícil. Ninguém que está dizendo que é fácil que a gente vai aprender, não. Mas eu quero te garantir que as consequências disso é que quando somos fiéis no pouco, o Senhor muito nos coloca. Vamos cantar.